janeiro de 88, comecei na Grande São Paulo, em Itapecerica da Serra. As varas eram cumulativas e de tal maneira que havia todo o tipo de crime. E obviamente não escaparia a questão da violência doméstica. Só que era tratada de uma forma muito tênue, muito frágil e pouco protetiva. A gente tinha que fazer malabarismos jurídicos para conseguir, às vezes, uma proteção à altura da agressão ou da ameaça de agressão, até que veio a conhecida Lei Maria da Penha. Então, desde o começo, tratando com agressão de gênero, né, de homem contra mulher e infelizmente, lamentavelmente, de mortes também. O isolamento social, ele trouxe um aumento da violência doméstica. E nessa questão de se fazer esse isolamento, lockdown ou qualquer coisa parecida, entre outras consequências, que se fala muito na área médica, na área de saúde, aumentaram os casos e indicando que são relacionados exatamente a esse confinamento em casa. Então aumentaram bastante e a gente percebe, inclusive, às vezes em depoimentos, em declarações, que isso está ligado a ficar dentro de casa. Então isso é um fator importante a ser levado em conta. Relacionamento abusivo impede que tenha qualquer tipo de, às vezes, de vida social, de vida de trabalho, de estudo. Isso geralmente uma diminuição da figura da mulher, uma forma tanto que de ofensas, de toda a espécie que faz com que ela se sinta diminuída. E com isso ela tenha menos forças de procurar ajuda. Tem até quem quiser procurar, tem a síndrome do desamparo aprendido, que é um estudo científico que mostra que às vezes as vítimas são colocadas tanto nesse constrangimento, nessa ameaça, que elas começam a sentir que aquilo é normal a elas. E isso, às vezes, por parte de amigos ou familiares, é importante, porque ela mesma não procura ajuda. E às vezes vai lá, mas ela mesma fala, não, minha vida está normal, estou bem, mas ela não está. Então, para que ela acabe tendo conhecimento que ela está vivendo um relacionamento abusivo, que, como eu disse, tem tudo para ter uma coisa grave, né, uma consequência grave, ou pelo menos acabar com a vida psicológica dela, que também é extremamente importante, é um bem penalmente protegido. Então, tem que ver isso e as pessoas também ajudarem. Lembrando que há um ciclo de violência, né? A tensão, depois a agressão, o início da tensão, depois a agressão, que é a explosão, depois a lua de mel. A lua de mel volta tudo bem, aí volta depois o início de tensão, depois a explosão, aí depois tem isso, que é a agressão, as ofensas, aí volta a lua de mel. Aí, ai, meu queridinho, e vão tá ali. Só que esse ciclo vai aumentando a tensão e o tipo de explosão. Nunca fica no mesmo patamar, sempre vai piorando. Então lembrar disso e da história da lua de mel. Não, nós já estamos bem e tal. Procure ajuda psicológica de pessoas especializadas no assunto. Namorado, né, contra namorada, ex-namorado, não precisa ter ainda o vínculo. Geralmente, de homem para mulher, tem um vínculo afetivo. E tem aumentado muitos casos de agressão de filho contra a mãe, invariavelmente por causa de droga. Então, acabou também ajudando nisso, porque são fatos que a gente sabe que da ameaça, da agressão, das ofensas, há uma tendência a gerar até um homicídio. A gente tem uma estatística, mas não necessariamente nessa ordem, mas é ameaça, muita ameaça e agressão. Tem a parte também das ofensas verbais, contra a honra, principalmente injúria, que é o xingamento, difamação um pouco, que é imputar um fato ofensivo à reputação do outro, que não seja crime, e tem a calúnia, que é imputar falsamente crime a outrem. Mas o mais recorrente crime contra a honra é a injúria, que é o xingamento, e parece que os xingamentos sempre se repetem, e a questão que eu falei da ameaça e da lesão corporal, da agressão física mesmo. Às vezes também tem o dano ao patrimônio, também não é raro, e violação de domicílio. O sujeito fica inconformado com o rompimento do relacionamento, daquela união, e aí invade a casa e tal. E aí também tem outro fato que é recorrente, que é a desobediência à ordem de medida protetiva. Ele não pode se aproximar, não pode manter contato, mas tem os artistas que vão fazer isso e vão ser presos. Sim, pela ofensa, né? E pela ameaça. É muito comum as ameaças por WhatsApp. Então, isso daí caracteriza a prova.
E também difamar essas coisas, começa a espalhar ofensas contra a pessoa por meio de redes sociais. Isso daí pode caracterizar crime ou, pelo menos, ações de danos morais, né? Indenização por danos morais, o que também não é tão raro de se ver. As pessoas têm começado a recorrer a isso porque o sujeito fica lá distribuindo para a cidade inteira fatos falsos, ou que não sejam falsos, mas que não cabe a ele ofender e distribuir pela cidade inteira. Então também tem essa parte que tem que lembrar, tem que pensar e as pessoas começarem a agir, a ação de danos morais também em relação a esse tipo de atitude. Ele vai ser preso em duas situações que são, assim, basicamente duas situações que estão tendo na Constituição Federal. Se ele for apanhado em flagrante delito, seja por ameaça, seja por agressão, mas o que invariavelmente acontece é por ameaça, por agressão e por desobediência à ordem judicial. E vai chegar lá, se a polícia chegar a tempo, ou se a pessoa conseguir deter, às vezes aconteceu já de vizinho ou parente segurar, e a polícia chegar, vai ser presa em flagrante delito, e vai permanecer presa pelo menos até a audiência de custódia, que acontece no máximo em 24 horas. Quando já tem medida protetiva e desobedece, a tendência é que ele vá ficar preso. Inicialmente, vamos dizer, o protocolo mais adequado, mais fácil até, é a procura da Polícia Civil. Lógico que pode procurar a Polícia Militar, que também vai ter meios, inclusive às vezes, de pegar os próprios dados para encaminhar isso à própria Polícia Civil, sem necessidade de deslocamento. São situações peculiares nisso. Mas, via de regra, deve procurar a autoridade policial, a delegacia. Há um setor específico para cuidar disso e já faz um RDO, né, um boletim de ocorrência, um registro digital de ocorrência. Ali coloca os dados, faz um breve histórico do que está acontecendo. Isso já é encaminhado, como eu disse, ao fórum, já é levado ao promotor. O promotor se manifesta pelo deferimento ou não e aí já vai imediatamente à juíza criminal, no caso São João da Boa Vista. E ali já vai ser apreciado. Então o protocolo é isso. A polícia vai ter também uma cópia, as polícias vão ter uma cópia disso. Então às vezes ele está, não, estou sem documento, mas a polícia vai ter isso, então ela pode checar na hora se é uma medida protetiva ou não. A medida protetiva, normalmente aqui em São João da Boa Vista, ela é muito rápida. Mesmo quando ainda não estava digitalizado, era só no papel, saía em 24 horas, era acho que um recorde do Estado. Digitalmente também. Então, quando tem acionamento da Polícia Civil, ela já encaminha, hoje é tudo meio digital, para o fórum, vai ao promotor, que se manifesta também naquelas horas, não passa disso, e a juíza também vai apreciar naquele mesmo dia. Então, pode ser que isso seja requerido à noite e vá ter apreciação na parte da manhã, mas não vai passar de 24 horas. Isso, em alguns casos que realmente são muito periclitantes, né? Aí, em geral, a autoridade policial já entra em contato com o Ministério Público, a promotoria, e já a gente agiliza mais ainda as medidas que forem necessárias. A medida protetiva ela não tem prazo. Há juízes, que eu sei em outras comarcas, que colocam prazo. Aqui em São João da Boa Vista não há. Se o inquérito é arquivado, de regra vai suspender essas medidas protetivas. Se houver condenação, elas vão persistir. Mas mesmo quando, que é uma coisa comum, que a vítima veja que não há mais necessidade disso, nos procure, ela vai ter que ser ouvida pessoalmente, né? Hoje por meio eletrônico, mas ela vai ter que falar que ela está desistindo e basicamente por quê? Para ver se ela não está sendo constrangida. Ele está fora da Lei Maria da Penha, ele foi até posterior à Lei Maria da Penha, ele dá uma pena maior, mas ligado a um contexto de violência de gênero, né? Tem história que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Eu acho que é certo até o ponto que fale entre o entrosamento do casal. Ninguém vai se meter na vida do casal. Quando isso passa da esfera privada, né, personalíssima, do que eles discutem entre eles, mas passa a esse relacionamento abusivo, por constrangimento psicológico, moral, até, como eu falei, até da própria vestimenta, acima daquilo que um casal, que um cônjuge possa falar para o outro, isso tudo já extrapassa a vida privada. Então, as pessoas devem apoiar a vítima, tentar esclarecer, que ela procure por ela mesma alguma pesquisa sobre isso, para tentar se desvencilhar desse inferno, dessa questão. Então,
E em caso que se vê ameaça, agressão, procure. Já conseguimos, eu digo, o nosso sistema, no caso foi a polícia, salvar vítimas de fatos mais graves, porque um vizinho chamou a polícia, porque um parente chamou a polícia. Isso vê que ia ter uma consequência muito grave. E às vezes até o próprio agressor fala que ainda bem que chegou porque ele ia cometer um ato insano. E depois às vezes cai em si, há uma possibilidade que as coisas não tenham mais consequências, não tenham desdobramentos. Mas é importante que as pessoas procurem ajuda, acionem a polícia e esclareçam a vítima nesse caso do relacionamento abusivo. Havendo ameaça, agressão, a vítima procure a ajuda da polícia, procure o apoio da polícia e da justiça. Isso é muito importante, porque é muito comum que as coisas cheguem e elas têm uma tendência a chegar ao ponto mais grave, que é a morte. Então isso há uma tendência.